Me chamo Carlos e sou coveiro. Eu e meu ajudante Alcides estávamos lá no cemitério à tarde encarando as lápides com uma sensação estranha no ar. O clima estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada com uma energia que não dava para explicar. Enquanto a gente cavava uma cova, eu percebia que o céu ficava cada vez mais escuro, como se a noite estivesse querendo chegar mais cedo. Alcides e eu não trocávamos muitas palavras, só o som das pás batendo na terra molhada e o vento sussurrando pelos corredores silenciosos do cemitério. De repente, um nevoeiro começou a se formar entre as lápides, quase como se ele estivesse nascendo do chão. A atmosfera ficou densa e eu comecei a me sentir observado, como se alguma presença estivesse ali conosco, entre os vivos e os mortos. À medida que a neblina se intensificava, a visibilidade diminuía e nossas lanternas pareciam mais fracas do que nunca. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos nossos próprios passos e o murmúrio distante do vento. Alcides parou de cavar por um momento e olhou para mim, com os olhos arregalados. Ele apontou para uma lápide mais antiga, onde uma sombra se movia lentamente. Eu gelei, tentando enxergar melhor, mas a escuridão e o nevoeiro formavam uma cortina que escondia o que quer que fosse. Decidimos ir até lá, meio hesitantes, e quando chegamos, a lápide estava intacta. Nada fora do comum. Mas então um arrepio percorreu minha espinha quando uma voz sussurrou no vento. Era um murmúrio suave, uma melodia desconhecida que ecoava pela noite. Olhamos um para o outro, ambos buscando uma explicação que não vinha. A neblina se desfez de repente, como se nunca tivesse estado ali. O nevoeiro sumiu, mas a sensação de algo sobrenatural persistia. Terminamos o trampo em silêncio, trocando apenas olhares nervosos. Quando deixamos o cemitério, o céu estava claro e nítido, como se nada tivesse acontecido. Aquela experiência ficou marcada na nossa mente. Não conseguíamos explicar o que tinha rolado, mas sabíamos que algo além do normal pairava naquele lugar, naquele dia nublado e escuro. Desde então, mesmo em dias claros, a lembrança daquela neblina misteriosa ainda nos assombrava, nos fazendo questionar o que realmente existe entre a vida e a morte. Era uma noite escura e úmida, daquelas que fazem os ossos rangerem. Eu estava lá, no cemitério, cavando mais uma cova. O cheiro de terra fresca e flores murchas impregnava o ar. A lua estava escondida atrás das nuvens, como se não quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Meu nome é João, e sou coveiro há mais tempo do que gostaria de admitir. Não é um trabalho fácil, mas alguém precisa fazer isso. E eu sempre fui o tipo de cara que não tem medo de encarar a morte de frente. Afinal, ela é a única certeza que temos na vida. Naquela noite, enquanto eu cavava a cova, senti uma dor aguda no peito. Caí de joelhos, ofegante. Parecia que meu coração estava sendo esmagado por uma mão invisível. Eu sabia que não conseguiria terminar o serviço sozinho. Era como se algo estivesse me puxando para o outro lado. Foi quando ouvi a voz, uma voz rouca, sussurrando em meu ouvido. Precisa de ajuda, amigo? Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali além de mim. Estou aqui, disse a voz. Olhe para trás. Eu virei e olhei para trás e quase caí de susto. Lá estava ele, meu velho amigo Pedro. Ele trabalhava no cemitério há anos, até que um dia ele simplesmente desapareceu. Diziam que ele havia morrido, mas ninguém sabia ao certo o que acontecera. Pedro? Gaguejei. Mas você está morto. Ele riu, um riso sem alegria. Sim, João, estou morto, mas isso não significa que não posso ajudar um velho amigo. Ele estendeu a mão para mim e eu a segurei. Senti uma energia estranha percorrer meu corpo. Minha dor no peito desapareceu. Pedro me ajudou a terminar a cova. Ele cavava com uma força sobrenatural, como se não sentisse o cansaço. Por que está fazendo isso? Perguntei. Por que voltou? Ele olhou para mim com olhos vazios. Há coisas piores do que a morte, João. Coisas que não pertencem a este mundo. Eu vi o que está do outro lado e não quero que você passe por isso. Eu não entendi completamente o que ele queria dizer, mas não questionei. Pedro me ajudou a cavar a cova. Quando terminamos, ele se afastou, desaparecendo nas sombras. Cuide-se, amigo, disse ele. E lembre-se, nem tudo o que está morto está realmente morto. Eu nunca mais o vi depois daquela noite.
mas sempre que estou no cemitério, sinto sua presença. Ele me salvou naquela noite e eu nunca vou esquecer. Às vezes, quando estou sozinho, ouço sua voz sussurrando em meu ouvido: "Cuide-se, João." E eu sei que ele está lá, do outro lado, olhando por mim. Porque, afinal, amigos de verdade nunca nos abandonam. Chegou até aqui? Deixe o like, inscreva-se, comente e ative o sininho para receber todas as notificações.